Alô, alô, galera, aquele abraço! É chegado o momento de falarmos da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve mais 12 classificados nesta quinta-feira. O pessoal fala pra mim assim, Paulinho, todos os dias tem 10, 12, 15 classificados? Sim, são 64 vagas para a segunda fase da competição. Nesta quinta-feira garantiram de forma matemática o lugar na próxima etapa Atlético Mineiro, Vitória, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba, CRB, Ferroviária, América de Natal, São José, Santa Cruz, Oeste, o Bandeirante também, o Desportivo Brasil, as 12 equipes garantiram vaga nesta quinta-feira. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou falar sobre os jogos que aconteceram no dia de hoje, nesta quinta-feira, e já projetar a segunda fase da competição, os cruzamentos já definidos para a próxima etapa e, claro, projetarmos também os jogos desta sexta-feira, sempre para a KTO. KTO, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Pegue seu celular, aponte a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. Esse QR Code aqui, ó, você vai entrar direto no novo site da KTO, kto.bet.br, entra lá, te inscreve e começa a se divertir com a gente. Vamos nessa então por ordem de grupos. Grupo 3 teve Operário do Paraná 7, Força e Luz do Rio Grande do Norte 0, teve também um empate entre Tanabi e Santa Cruz do Recife em 0-0. Na combinação de resultados, o Operário passou em primeiro com 9, o Santa Cruz em segundo com 4 pontos e saldo 4. O Tanabi também somou 4 pontos, mas teve saldo negativo 5, portanto, segunda vaga é do Santa Cruz. Teremos agora, provavelmente no dia 12, portanto, a Federação Paulista não confirmou ainda, mas esses jogos que eu vou passar agora pela segunda fase provavelmente aconteçam no domingo, dia 12. O Operário enfrenta o Mirassol de São Paulo e o Criciúma pega o Santa Cruz do Recife, então Operário contra Mirassol, Criciúma contra Santa Cruz. Os vencedores se enfrentam na terceira fase da competição. Já é certo que um desses quatro, apenas um dos quatro, vai estar nas oitavas de final da Copa São Paulo. Vamos para o grupo 5, que teve Guarani 0, Nova Iguaçu do Rio 1. E a vitória do Galo, 3-0 para cima da Francana. O Guarani já estava classificado, o Galo garantiu a segunda vaga do grupo. Guarani, 6 pontos, saldo 5, primeiro colocado. O Atlético, 6 pontos, saldo 3, ocupando, portanto, a segunda posição. Guarani e Atlético passando para a próxima etapa da competição. Vão enfrentar os times do grupo 6 na próxima etapa. Grupo 6 que teve Botafogo de Ribeirão Preto 4, Tunaluz do Pará 0, Bandeirante de São Paulo 2, Azuis do Paraná 1. Passaram nesse grupo o Botafogo em primeiro com 7, o Bandeirante em segundo com 6. Provavelmente domingo, dia 12, os duelos da segunda fase. Guarani contra Bandeirante, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Atlético Mineiro. Lembrando, quem passar de Guarani e Bandeirante pega na terceira fase ou o Botafogo de Ribeirão Preto ou o Atlético Mineiro. Já é certo que um desses quatro, apenas um dos quatro, vai estar nas oitavas de final da Copinha. Vamos agora para o grupo 7, pessoal. Grupo 7 que teve Tirol do Ceará 2, Jaciobá de Alagoas 0. E a Ferroviária bateu o Santos por 2-1, garantiu a primeira posição no grupo. Ferroviária 7 pontos, em primeiro, Santos em segundo, com 6 passaram, portanto, Ferroviária e Santos eliminados, Tirol e Jaciobá. Ferroviária e Santos vão enfrentar na próxima etapa da competição os times do grupo 8. Grupo 8 que teve São José de Porto Alegre 2, Retrô de Pernambuco 0. Comercial de São Paulo e Vitória empataram em 0-0. O Zequinha passou em primeiro com 6 pontos, o Vitória em segundo com 5 pontos. Eliminados, Comercial e Retrô. Teremos agora na próxima etapa da competição, provavelmente domingo dia 12, São José contra Santos, Ferroviária contra o Vitória. Quem passar de São José e Santos pega na terceira fase ou a Ferroviária ou o Vitória. Já é certo que apenas um desses quatro aqui vai estar nas oitavas de final da Copinha. Vamos seguir. Grupo 9 teve Água Santa 2, Brasilense de Brasília 4, Água Santa já estava classificado. O CRB bateu o Tupã por 3-0 e garantiu a segunda vaga do grupo. Água Santa e CRB 6 pontos, o Água Santa com saldo 3 contra saldo 1 do CRB. Então, Água Santa em primeiro, CRB em segundo, Brasilense e Tupã eliminados.
Água Santa e CRB vão enfrentar na próxima fase os times do Grupo 10. Grupo 10 que teve Inter de Limeira 3, Coimbra de Minas 1, teve também Fluminense 2, Linense 0, valendo a primeira posição na chave. Fluminense em primeiro com 9, Linense na segunda posição com 6, Inter de Limeira e Coimbra eliminados. Provavelmente domingo, dia 12, Água Santa contra Linense e Fluminense contra CRB. Lembrando, pessoal, a partir da próxima fase, jogos eliminatórios. Quem perder tá fora, volta para casa. Quem passar de Água Santa e Linense pega na terceira fase ou o Fluminense ou o CRB. Apenas um desses 4 aqui vai estar nas oitavas de final da Copinha. Vamos seguir. Vamos ao grupo 12, que teve Operário do Mato Grosso 1, Juventude já classificado 0. América de Natal 4, Comercial Tietê 1. Passaram Juventude em primeiro com 6, América em segundo com 4 pontos. Operário com 4, Comercial Tietê com 3 foram eliminados. Os dois aqui, ó, América e Operário com 4 pontos, no saldo o América passou. Saldo 1 para o América, saldo negativo 1 para o Operário no Mato Grosso do Sul. Agora é o seguinte, pessoal. O Juventude e o América vão enfrentar na próxima fase os times do Grupo 11. Então o primeiro do Grupo 11 pega o América de Natal. E o segundo do Grupo 11 enfrenta a equipe do Juventude, jogos provavelmente acontecendo domingo, dia 12. Grupo 11 que tem definição agora nesta sexta-feira. 9h30 da noite, 15 de Jaú e São Paulo. O São Paulo tem 6 pontos, saldo 9, o 15 de Jaú 6 pontos, saldo 4. São Paulo joga pelo empate para ser o primeiro colocado. Então é o seguinte, pessoal. Hoje, por exemplo, teríamos São Paulo e América de Natal, Juventude e 15 de Jaú. Porque hoje o São Paulo é o primeiro colocado do grupo e o 15 de Jaú é o segundo colocado. Então, se o 15 ganhar do São Paulo, vai ser 15 contra a América, Juventude contra São Paulo. Mas por enquanto é São Paulo e América, Juventude e 15 de Jaú, os jogos aqui desse grupo 11 da competição. Vamos seguir. Vamos ao grupo 15, que teve Hercílio Luz de Santa Catarina 0, Dom Bosco do Mato Grosso 4. Desportivo Brasil e Curitiba empataram em 2-2, pessoal. Vocês vão lembrar que eu falei no vídeo que eu gravei nesta quarta-feira que o empatezinho amigo entre Desportivo Brasil e Curitiba daria a classificação para os dois. Foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Os dois empatados foram para 5 pontos contra 4 do Dom Bosco. Se um dos dois tivesse perdido aqui, o Dom Bosco teria passado e o perdedor estaria eliminado. Desportivo Brasil, 5 pontos, saldo 3, primeiro colocado. Curitiba, 5 pontos, saldo 1, segundo colocado. Os dois vão enfrentar na próxima fase os times do grupo 16. Provavelmente domingo aqui, ó. Desportivo Brasil contra o segundo colocado do grupo 16 e o Curitiba contra o campeão vencedor do grupo 16. Grupo 16, que vai ter essa sexta-feira, 15 para 5 da tarde, Sergipe e Madureira do Rio. 7 da noite tem Capivariano e Bahia. Por enquanto, o Bahia é o primeiro colocado do grupo. 6 pontos na tabela. Nesse momento, o Bahia estaria pegando o Curitiba. E nesse momento, o Capivariano é o segundo colocado. Nesse momento, teríamos aí, então, Desportivo Brasil e Capivariano. Mas é claro que tudo pode mudar, né, pessoal? Se o Capivariano vencer o Bahia, o Capivariano ultrapassa o Bahia, ele vai ser o primeiro, o Bahia o segundo. O Bahia joga pelo empate para ser o primeiro colocado. E o Capivariano, se der empate na partida, fica na segunda posição. O Sergipe só poderá chegar à próxima fase primeiro, se o Capivariano perder para o Bahia e ele, Sergipe, vencer no mínimo por 2 gols de diferença a equipe do Madureira. Beleza? Grupo 17 teve Ferroviário do Ceará 1, Mazagão do Amapá 2. O Audax bateu o Atlético Paranaense por 2-0, valendo a primeira posição do grupo. Audax 2, Atlético 0. Audax 9 pontos, Furacão 6, segunda colocação para o Atlético Paranaense. Audax e Furacão vão enfrentar na próxima etapa da competição os times do grupo 18. Provavelmente segunda-feira, dia 13. O Audax contra o segundo colocado do grupo 18 e o Furacão pegando o primeiro colocado do grupo 18. Vamos lá então. Grupo 18 que vai ter nesta sexta-feira, 1 da tarde, Novo Horizontino e Genos de Rondônia. 13h15, Votorati de São Paulo contra o ABC de Natal. O Genos está eliminado. Novo Horizontino, Votorati e ABC brigando pelas 2 vagas nesse grupo 18. Vamos agora ao grupo 19, que teve Náutico de Roraima 1, Santa Cruz do Acre também 1. E empate também 1-1 entre Oeste e Palmeiras. Com o empate, o Palmeiras ficou na primeira posição, Palmeiras 7 pontos e o Oeste garantiu a segunda vaga com 5 pontos. Lembrando que Palmeiras e Oeste vão enfrentar na próxima etapa da competição os times do grupo 20, provavelmente segunda-feira, dia 13. O Palmeiras contra o segundo colocado do grupo 20 e o Oeste contra o primeiro colocado do grupo 20. Grupo 20 que vai ter sua definição no sábado,
3 da tarde, entre Referência de São Paulo e Sport Recife. No momento, o Sport na frente. Os dois aqui classificados. O Sport com 6 pontos, saldo 6, Referência com 6 pontos e saldo 2. O Sport joga pelo empate para ser primeiro colocado do grupo. Neste exato momento, com o Sport na frente, teríamos na próxima etapa Palmeiras contra a Referência e Sport contra Oeste. O Oeste poderá pegar, por exemplo, o Referência vencer aqui o Sport. Aí teria uma inversão, né? Então, por enquanto, Palmeiras e Referência, Sport e Oeste. Se o Referência vencer o Sport, aí se invertem os duelos da próxima segunda-feira. Bem, pessoal, vamos agora aos jogos desta sexta-feira, começando pelo grupo 2, que vai ter 1 da tarde, a Ponte Preta já classificada contra o IAP do Maranhão. 13h15, Santa Fé de São Paulo contra o Cuiabá do Mato Grosso. Santa Fé está eliminado, Ponte Preta classificada, mas ainda não na primeira posição, joga pelo empate contra o IAP para garantir a primeira posição. Aliás, o empate garante a Ponte em primeiro lugar e o IAP na segunda fase. Cuiabá só vai ter chance de passar de etapa se o IAP perder para a Ponte e ele, Cuiabá, vencer o seu jogo no mínimo aí por 2 gols de diferença. Lembrando que quem passar desse grupo 2 vai enfrentar na próxima etapa a galera do grupo 1. Quem for o primeiro aqui vai enfrentar a Votuporanguense. Quem ficar na segunda posição, pode ser o IAP, pode ser o Cuiabá, até a Ponte Preta, vai enfrentar o Botafogo. Então o Botafogo contra o segundo colocado desse grupo e a Votuporanguense contra o líder desse grupo 2 da Copa São Paulo. Vamos lá. Grupo 14 vai ter nessa sexta-feira, 15 para 5 da tarde, Portuguesa de Desportos contra o América do Rio, o América já classificado. 7 da noite tem Itapirense, já eliminado, contra o Atlético Goianiense. América classificado 6 pontos. Se a Portuguesa vencer, ultrapassa o América, ela lusa, fica na primeira posição. Caso contrário, se der empate ou vitória do América, o América na primeira colocação. A Lusa já joga pelo empate para garantir o segundo lugar no grupo. E o Atlético Goianiense tem, primeiro, torcer para a Portuguesa perder para o América e o Atlético vencer de goleada a equipe do Itapirense para chegar à próxima fase da competição. Lembrando que o primeiro colocado desse grupo vai enfrentar o Real Brasília na próxima etapa, provavelmente domingo, dia 12. E o segundo colocado pega o Cruzeiro de Minas. Então, Cruzeiro contra o segundo colocado desse grupo e o Real Brasília pegando o vencedor desse grupo aqui. Então, pode ser América ou Portuguesa na primeira posição contra o Real Brasília e na segunda colocação aqui contra o Cruzeiro pode ser a Portuguesa, o Atlético Goianiense ou até mesmo a equipe do América, ok? Vamos lá. Grupo 22, nesta sexta-feira tem 1 da tarde, Inter de Minas contra o Marcílio Dias de Santa Catarina. 13h15, Taubaté de São Paulo contra o Goiás. Aqui, mesmo que o Goiás tenha 6 pontos, o Goiás, por exemplo, pessoal, não está ainda garantido na próxima fase. Pode ser ultrapassado tanto pelo Marcílio Dias quanto pelo Taubaté. Goiás 6 pontos, Marcílio Dias 3 pontos, saldo 0, 5 gols marcados. Taubaté 3 pontos, saldo 0, 3 gols marcados. E o Inter de Minas até agora não pontuou. Lembrando que esta galera do grupo 22 aqui pega na próxima etapa da competição o grupo 21, certo? O grupo 21 que vai ter no sábado, 15 para as 11 da manhã, Vitória da Conquista da Bahia contra Porto, Vitória do Espírito Santo. E 1 da tarde, Guaratinguetá e Grêmio. O Grêmio está classificado já está matematicamente classificado, não na primeira posição ainda. Então, Grêmio com 6, garantido. Restando uma vaga na chave entre Porto Vitória com 3 pontos, Guaratinguetá e Vitória da Conquista que tem 1 pontinho na tabela. Grupo 24, nesta sexta-feira, 1 da tarde, tem Araguaianense de Tocantins contra Bragantino. E às 13h15, União Suzano de São Paulo enfrenta o Avaí de Santa Catarina. O Bragantino está classificado, tem 6 pontos, segunda vaga sendo decidida aqui entre o Avaí e o Suzano, jogo direto aqui. O Araguaianense está eliminado da competição. O Avaí joga pelo empate contra a União Suzano e o Suzano, obviamente, se vencer a partida, ultrapassa o Avaí e garante, portanto, a segunda posição nesta chave. Vamos lá, vamos para o grupo 23 agora, que tem no sábado, 7h30 da noite, Cruzeiro da Paraíba contra o Zumbi de Alagoas, 20 para as 10 da noite, São Bernardo de São Paulo contra o Flamengo. Lembrando que o Zumbi já está classificado, tem 6 pontos, Flamengo com 3, São Bernardo e Cruzeiro com 1 ponto, disputando aqui a segunda vaga nesse grupo 23. Lembrando que o vencedor do grupo 23 pega aqui o segundo colocado desse grupo do Bragantino. E o primeiro colocado vai enfrentar também aqui o segundo colocado. Então, o primeiro do grupo 23 pega o segundo colocado do grupo do Bragantino e o segundo lá do grupo 24
do grupo 23, que é o grupo do Flamengo, pega aqui o primeiro colocado do grupo do Bragantino. Então, grupos 23 contra 24, ok? Vamos seguir. Grupo 26, pessoal, vai ter às 13h15 da noite, 13h15 da tarde, né? Dessa sexta-feira, valendo a primeira posição, Esfera de São Paulo contra o América Mineiro. O América na frente pelo saldo, joga pelo empate. América, 6 pontos, saldo 5, Esfera é o segundo, 6 pontos e saldo 2, portanto, aqui esse duelo direto para definição do primeiro colocado. Lembrando que o primeiro colocado aqui, entre América e Esfera, vai enfrentar o segundo colocado do grupo 26, aliás, do grupo 25, e o segundo colocado aqui vai enfrentar o primeiro colocado do grupo 25, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Grupo 25 no sábado. Ó, teremos aí, então, nesta sexta-feira, Esfera e América, valendo a primeira posição no grupo. Aí eu vou definir quem é o primeiro e quem é o segundo colocado. Aí eu vou saber somente no sábado seus adversários. Sábado tem 2h15 da tarde, Carajás do Pará contra o São Bento de São Paulo, 4h30, Fortaleza contra o Ituano. Fortaleza, 4 pontos, saldo 3 é o primeiro colocado. Ituano, 4 pontos, saldo 1, segundo colocado. Carajás, 1 ponto, saldo menos 1. E o Lanterna São Bento, 1 ponto, saldo menos 3. Aqui as 4 equipes brigando pelas 2 vagas desse grupo 25 para enfrentarem na próxima etapa alguém aqui do grupo 26. Tá certo? São tantos grupos. Grupo 27, nesta sexta-feira tem 15 para as 3 da tarde, Porto Velho de Rondônia contra o Rio Branco do Acre. 5 da tarde, valendo a primeira posição na chave entre Santo André e Corinthians. O Coringão vai jogar pelo empate. Corinthians, 6 pontos, saldo 6. Santo André, 6 pontos e saldo 3. Então, o Corinthians joga pelo empate para ser o primeiro colocado do grupo e o Santo André tem que vencer a partida. Os dois aqui, Corinthians e Santo André, vão enfrentar na próxima fase da competição os clubes do grupo 28. Grupo 28 que vai ter, nesta sexta-feira, 1 da tarde, Falcon do Sergipe contra Dourados do Mato Grosso do Sul. E às 13h15, Aster Itaquá de São Paulo contra Vila Nova de Goiás. Aqui temos 3 equipes brigando por 2 vagas. O Dourados está eliminado, Falcon com 4 pontos, saldo 2, Vila Nova 4 pontos, saldo 2 e o Aster com 3 pontos brigando pelas 2 vagas. Então, o vencedor desse grupo aqui, que é o grupo 28, vai enfrentar o segundo colocado desse grupo entre Corinthians e Santo André. E o primeiro colocado aqui, o primeiro colocado pega o segundo de Corinthians e Santo André. E o segundo colocado aqui pega o vencedor de Corinthians e Santo André. São os cruzamentos aqui dos grupos 27 e 28 da Copinha. Grupo 29, pessoal. O Grupo 29 tem, nesta sexta-feira, 8h45 da manhã, a América do Sergipe contra o Barra de Santa Catarina. 11 da manhã, o Flamengo de Guarulhos de São Paulo pega o já eliminado Internacional. Flamengo, matematicamente classificado, Inter eliminado. Flamengo tem 6 pontos, é o primeiro colocado. Barra, 3 pontos, saldo 0 é o segundo. E o América, 3 pontos, saldo menos 1, ocupa a terceira posição na chave. Aqui é fácil, a questão é facílima aqui, pessoal. O Barra joga pelo empate contra o América para garantir a segunda posição na chave. E o América tem que vencer a partida. Essa é a questão importante. O Flamengo tem 6 pontos e saldo 3, só perderá a primeira posição primeiro, claro, se perder o jogo para o Inter e se o Barra ou o América ou ultrapassarem, vencendo a partida, ultrapassarem no saldo de gols. Flamengo e Barra ou América, que passar junto com o Flamengo aqui, vai enfrentar na próxima etapa da competição, vão enfrentar os dois, né? Flamengo e o vencedor de Barra e América vão enfrentar na próxima etapa da competição os times do Grupo 30. Grupo 30 que vai ter, nesta sexta-feira, a definição do primeiro colocado. Já estão classificados Ibrachina de São Paulo e Náutico do Recife. O Ibrachina joga pelo empate. O Ibrachina tem 6 pontos, saldo 8. Náutico, 6 pontos e saldo 3. Então, o Ibrachina joga pelo empate para ser o primeiro colocado. O Náutico, para ser o vencedor do grupo, tem que vencer a partida. Lembrando, o primeiro colocado desse grupo 30 enfrenta o segundo colocado do grupo entre Flamengo de São Paulo, Barra e também o América do Sergipe. E o primeiro colocado desse grupo, que provavelmente vai ser o Flamengo de Guarulhos, vai enfrentar o segundo colocado, ou o Ibrachina, ou então a equipe do Náutico. Certo? Vamos lá, grupo 32, não terminou ainda. Grupo 32, 15 para 1 da tarde desta sexta-feira tem 15 Piracicaba contra o Canaã de Brasília. 3 da tarde, Nacional de São Paulo contra o Vasco da Gama. Aqui as 4 equipes brigando pelas 2 vagas. O 15 tem 4 pontos, é o líder. Canaã, 2 pontos, saldo 0. Vasco, 2 pontos, saldo 0. Nacional com um pontinho, portanto, são 2 vagas para 4 equipes. Os que passarem aqui do grupo 32 vão enfrentar na próxima etapa da competição os times do grupo 31. Definição no sábado, 11 da manhã, entre Juventus e Ceará. Juventus joga pelo empate contra o Ceará para garantir a primeira posição na chave.
Juventus tem 6 pontos, saldo 6, Ceará 6 pontos e saldo 4. Então, o primeiro colocado do grupo aqui, ou o Juventus ou o Ceará, vai enfrentar o segundo colocado desse grupo. E o primeiro desse grupo vai enfrentar o segundo colocado aqui, ou o Juventus ou a equipe do Ceará. Fechamos a conta por hoje. Vários jogos desta quinta-feira, a projeção também para os jogos da sexta. Lembrando que estas 12 equipes garantiram nesta quinta-feira, de forma matemática, a vaga para a próxima etapa da competição. Atlético Mineiro, Vitória, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba, CRB, Ferroviária, América de Natal, São José, Santa Cruz, Oeste, Bandeirante e também o Desportivo Brasil. É isso aí, fui, tchau!